E aí, pessoal, beleza? Vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar história geral. E o tema da gente é renascimento cultural. Ok? Vamos lá? Vê só, pessoal. Primeiro vamos definir o que foi o Renascimento. Ok? O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ok? O Renascimento, ele apresentou, na verdade, um novo conjunto de temas e de interesses aos meios científicos e culturais daquela época. Beleza? Vê só, outro detalhe. Ao contrário do que se possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. Até mesmo porque muitos dos temas que vão ser desenvolvidos por artistas renascentistas ainda eram temas ligados à Idade Média, até mesmo ligada à Igreja Católica, ok? Os grandes temas trabalhados, inclusive, pelos renascentistas são temas de interesse da Igreja Católica. Beleza? Então a gente sabe que nesse período aí ocorreu, primeiro, a intensificação do comércio e da produção artesanal. Lembrem, a gente naquele períodozinho de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? O renascimento das cidades, beleza? As cidades começavam a ressurgir cada vez mais, se abandonava o modo de vida rural, feudal, e as pessoas agora procuravam abrigo e trabalho nas cidades, ok? Está acontecendo o processo de urbanização. Massa? Vê só. No meio desse novo processo, também aparece uma nova classe social, que é a burguesia, que basicamente vivia, ganhava dinheiro através do comércio. E tudo isso está envolvido também no período da formação das chamadas monarquias nacionais. Show? Vamos nessa. Vê só, aqui tem um quadrozinho comparativo para a gente ver as mudanças que vão acontecer na Idade Moderna para a Idade Média, ok? Lembrem-se, a Idade Média era conhecida como a Idade das Trevas. Por quê? Porque foi um período que não teve liberdade. Massa? Quem dominou todo o período da Idade Média foi a Igreja Católica. Então vejam só as diferenças, tá? Idade Média, o pensamento era ligado ao misticismo, à fé, à tradição. Na Idade Moderna, os caras procuram o pensamento racional, a razão. Na Idade Média, o teocentrismo, Deus como centro. Na Idade Moderna, busca-se o antropocentrismo, ou seja, o centro das preocupações do homem agora é o próprio homem. Na Idade Média, o coletivismo, até mesmo porque a igreja precisava de todo mundo junto, ok? Já na Idade Moderna, prega-se também o individualismo, a competição. Na Idade Média, o geocentrismo. A igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Na Idade Moderna, surge o pensamento do heliocentrismo, ok? O Sol passa a ser o centro e não a Terra. Na Idade Média, nós temos o pensamento da escolástica, que é uma mistura de fé e razão. Já na Idade Moderna, os caras buscavam o método empírico, ou seja, aprender através da experiência, ok? A Idade Média é vista como um pensamento antinaturalista. Já na Idade Moderna, a principal inspiração vai ser justamente o naturalismo. Baseado em tudo isso, a gente define a Idade Média como um período de dor, tá? Para se purificar, as pessoas precisavam sofrer, pagar penitências. Já na Idade Moderna, as pessoas buscavam o prazer, ok? Massa? Vamos seguir? Aí vê só, para a gente definir o Renascimento, a gente precisa falar de algumas características que são bem importantes, tá? Primeiro a gente vai falar do antropocentrismo, né? Apenas destacá-lo. Lembrem-se, o antropocentrismo é entender o homem como centro. Se Deus tinha feito o homem para o homem ser feliz, o homem não precisava viver para cultuar Deus, e sim viver para ser feliz, ok? Então o antropocentrismo se prega a valorizar o homem como ser racional, beleza? Para os renascentistas, o homem era a mais bela e perfeita obra da natureza. Show? Depois nós temos também outra característica, o otimismo. O homem moderno acreditava no progresso e na capacidade humana em resolver problemas. Nós seríamos dotados da razão e, baseado no pensamento racional,
seríamos capazes de resolver qualquer um tipo de problema. Beleza? Vê só, também temos aí o racionalismo. Vê só, descobrir pela observação e pela experiência as leis que governam o mundo. A razão humana era a base do conhecimento. Pessoal, vê só. Quando a gente pensa na razão, o que era a razão de acordo com o pensamento renascentista? Vê só, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dos dons dados por Deus. Ok? Isso, inclusive, é um pensamento neoplatônico. Ok? Beleza? Vê só. Além disso, nós temos também o humanismo. Era o indivíduo que traduzia os textos antigos. Eram pessoas que viviam traduzindo textos antigos, ok? Mas vê só, esse outro aspecto aí importante, ele também privilegiava as ações humanas, ok? Essa característica, ela representava basicamente a questão de você poder reproduzir situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, que a gente também vai basear isso, ou também vai chamar isso de naturalismo. Beleza? Vamos nessa? Aí vê só, a gente encontra também aí o hedonismo, ok? Ou seja, eles se opunham à ideia medieval de associar o pecado aos bens e prazeres materiais. Lembrem, quando a gente fala lá da Idade Média, a gente destaca que, por exemplo, o lucro era pecado. O prazer era pecado. Lembrem-se, a gente sempre destaca que na Idade Média tudo levava à punição. Então, por isso que a gente destacou o período de Idade Média como um período de dor, tá? Os renascentistas não. Eles diziam que ter bens e prazer não é pecado, ok? Aí depois a gente tem aí também o individualismo, a afirmação do artista como criador individual da obra. Vê só, essa valorização das ações humanas abriu, na verdade, um diálogo, uma conversa com a burguesia, que floresceu desde a Baixa Idade Média. Massa? As suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Ok? Massa? Ainda é interessante destacar que muitos burgueses, ao se entusiasmarem com as temáticas do Renascimento, passaram a financiar esses artistas. Ok? Principalmente ali entre os séculos 14 e 16. Massa? Vamos nessa? Aí nós chegamos, então, na inspiração na Antiguidade Clássica. Pessoal, vê só. Essa inspiração na Antiguidade Clássica também é chamada de classicismo, ok? Basicamente, era uma ideia de se buscar inspiração nos gregos e romanos. Eles afirmavam que os gregos e romanos tinham tido liberdade. Liberdade para produzir arte, liberdade para produzir ciência, liberdade para se manifestar. E toda essa liberdade tinha acabado com o início da Idade Média. Por quê? Porque a palavra liberdade tinha sido substituída pela palavra pecado. Ou seja, tudo na Idade Média era pecado. Eles queriam agora se inspirar nos gregos e romanos para voltar a fazer arte e produzir ciência de forma livre. Beleza? Aí vê só. Aí a gente começa a falar alguns fatores que foram importantes para que o Renascimento surgisse na Itália. Ok? Vê só. A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas, desse período aí. Aí a gente sempre vai destacar Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma, tá? Esses aí eram os grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão de uma notória classe de artistas italianos. Mas a gente ainda precisa refletir sobre o seguinte, vê, essa vida comercial muito ativa fez com que muitas ideias acabassem circulando nessas cidades, ok? Lembrem-se, a gente não pode esquecer, a Itália foi o centro do Império Romano.
Como uma das características do Renascimento era buscar inspiração na antiguidade clássica, gregos e romanos, a inspiração já estava dentro da sua própria cidade, ok? Eles tinham mais presente essa memória e essa cultura clássica. Massa? Aí vamos lá. Além disso, as cidades italianas elas também tiveram muito contato com os árabes e bizantinos. Beleza? Lembrem-se de quando a gente fala bizantinos, a gente está se referindo ao Império Romano do Oriente. Ok? Os italianos tiveram acesso a essas obras clássicas do Oriente que foram muito preservadas. Beleza? Então vocês juntam tudo isso ao acúmulo de riqueza, ao comércio, então a gente tem a explosão do movimento renascentista na Itália, tá? Então, como eu estava dizendo a vocês, essa prática de proteger artistas e pensadores era chamada de mecenato, ok? Para vocês terem uma ideia, algumas famílias de comerciantes muito importantes da época foram consideradas grandes famílias de mecenas, como, por exemplo, os Médici e os Sforza, tá? Essas duas famílias elas realizaram muito o mecenato, ou seja, o patrocínio às obras e estudos renascentistas, ok? A profissionalização desses renascentistas foi responsável por um conjunto extenso de obras que acabou dividindo o movimento em períodos, beleza? Que vão ser basicamente os períodos. O primeiro é o Trecentro, depois nós temos o Quatrocentro e o Cinquecentro, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar. Vê só, primeiro período, o Trecentro. Quando a gente fala nesse primeiro período aí, eu queria destacar a vocês algumas coisas importantes. Primeiro, o legado literário de Petrarca, com algumas obras clássicas, como De África e Odes Laura. Depois, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. E algumas pinturas também devem ser destacadas, como, por exemplo, a de Giotto, ok? O Beijo de Judas, Juízo Final, A Lamentação e Lamento ante Cristo Morto. Massa? Vamos lá. Depois nós temos o Quatrocento, beleza? Já no Quatrocento, a gente tem representantes dentro e fora da Itália. O Renascimento, então, começava a se expandir e vai contar com uma obra artística muito importante, por exemplo, de Leonardo da Vinci. A gente destaca sempre a Mona Lisa, tá? E as escritas ácidas do escritor holandês Erasmo de Roterdã, por exemplo, que escreveu a obra Elogio à Loucura. E por fim, nós temos o Cinquecento. O Cinquecento ganhou grandes proporções, beleza? Dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, podemos destacar a literatura de Gil Vicente, que escreveu a obra Alto da Barca do Inferno, e, claro, Luís de Camões, que tem como sua obra clássica Os Lusíadas. Na Alemanha, os quadros de Albert Dürer, Adão e Eva e Melancolia, e Hans Holbein, Cristo Morto e a Virgem do Burgomestre, Maia. Beleza? A literatura francesa teve como seu grande representante Rabelais, com Gargantua e Pantagruel. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem aí sobre o Renascimento, ok? Então agora, fazer exercícios e depois na nossa aula ao vivo a gente tira dúvidas. Show? Valeu!